segundas-feiras nós temos a nossa reunião de estudo. Tem início às 7h30. Todos aqueles que quiserem participar para compreender e tirarem as dúvidas sobre o que realmente é a doutrina, serão todos bem-vindos. Às segundas-feiras, como na noite de hoje, temos a reunião doutrinária. Todo terceiro sábado de cada mês, nós fazemos a distribuição de cestas básicas a famílias previamente cadastradas, como no dia de amanhã será a entrega das cestas básicas. E para dar início às atividades da noite de hoje, chamamos nossa irmã Célia para a leitura do livro Pão Nosso, lição 84, levantando mãos santas. Boa noite a todos. Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo. 1 Timóteo 2:8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna, se administra, permanece edificando caminhos, se participa de labores intelectuais, empunha a pena, se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, dependendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a convivência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação desprendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Que a paz esteja em todos nós. E para a prece inicial, nosso irmão Alberto. Boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, neste momento de recolhimento, elevamos nossos pensamentos e corações a Ti e a Deus, nosso Pai de infinita bondade e sabedoria. Agradecemos a bênção da vida e a oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Pedimos que a espiritualidade amiga e os nossos guias protetores nos envolvam em luz, paz e harmonia, afastando de nós todos e qualquer influência contrária ao bem. Purifica nossas intenções e ilumina nossas mentes para que possamos compreender as lições que nos serão oferecidas aqui pela nossa palestrante Rosa.
assimilar a tua palavra e despertar em nós o desejo sincero de praticar a caridade e o amor ao próximo. Que a paz do Cristo se estabeleça em nosso íntimo e se irradie em nosso lar e por todos aqueles que nos são caros. Que assim seja. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Senhor Murilo. Capítulo 19, o mal do remédio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, o mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que havia choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando Ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando Ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduziste à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade, de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males do futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis bem-aventurados na terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolheste a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora, vós que pediste a fortuna e a glória, o fizeste para sustentar a luta com a tentação de vencê-la? Vós que pediste para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória e que, se saísseis triunfantes, mesmo que a vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível, a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes um louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem aos poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual remédio que curará a úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais.
Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se tocar em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e a glória do Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Assim seja. E agora, renovar a alegria e recebemos um veleiro de luz, essa irmã e amiga e trabalhadora da casa, Rosa, que nos falará na noite de hoje sobre o renascimento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Não, vocês não jantaram não, é? Boa noite. Agora como ficou bonito. Primeiro gostaria de agradecer, né, ao Veleiro de Luz, à Casa Física e aos irmãos espirituais pela ajuda e pela oportunidade de servir sempre, né? A oportunidade é de servir sempre. E que tenhamos todos uma noite de Natal feliz e um ano de 2026 repleto de muito trabalho no bem. E o nosso tema da noite de hoje é renascimento. E eu vou tirar trechos do Evangelho e também, principalmente da mensagem do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E o nome da mensagem é Renascimento. Então, quando chega essa época do ano, né, que a gente comemora a chegada do Cristo, que aí não vamos dizer que foi 25 de dezembro, porque nosso tempo não é para isso e não importa se foi a data. Mas é um momento que a gente gostaria que fosse Natal o ano todo, onde as pessoas surgem, né, uma luz, enfeitam suas casas, recebem os parentes, cogitam na possibilidade de um perdão, né, de um adiantamento, de uma evolução. Então, esse realmente é o renascimento. É o renascimento da evolução, o renascimento de Jesus em cada um de nós, da esperança, não é somente no dia de Natal, que seja todos os dias. E aí Emmanuel começa nos dizendo assim, na mensagem: não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Emmanuel nos diz, olha, não aguarde outra época para se renovar. Quantos dizem assim, quando eu me aposentar, eu vou servir uma causa beneficente. Eu vou fazer obras assistenciais em um asilo, em um hospital, em tal lugar. Quando eu me aposentar, porque agora não tenho tempo. Então a gente sempre tem a deixar aquilo para outro dia. E talvez não chegue o outro dia. Emmanuel diz, olha, não aguardes o lance da morte para atender em si mesmo o chamado da renovação que a gente já vem fazendo há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos Jesus nos chama para a renovação. Então é uma época muito boa, mas é para se pensar no renascimento interior. O que foi que Jesus veio ter para conosco? E aí, né? Guida sempre ri lá do Centro Espírita, que eu brinco dizendo que eu costumo pensar, de vez em quando é bom. E aí eu fiquei pensando, um homem que os livros assessoriais espíritas nos diz que ele baixou a vibração atômica, não foi espiritual não, em 1500 anos para reencarnar como humano no planeta Terra. Veja a disponibilidade desse Cristo, que Emmanuel no livro A Caminho da Luz já nos disse que Jesus também é Cristo planetário de mais outros planetas. Não é somente a Terra. Então, trazendo para a linguagem popular, ele não é fraco. E aí, o que é que esse homem veio fazer para conosco? Sabendo que a gente não ia interiorizar naquele momento aquilo. Sabendo que iam crucificar. Aí eu brinco dizendo que Jesus é marqueteiro e futurista. Porque veja, se Jesus tivesse morrido com 100 anos, velhinho,
proclamando o seu evangelho. Qual era o impacto que tinha na nossa consciência, nós que estávamos lá, gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Nós estávamos lá gritando. E eu fico pensando, se ele retornasse hoje, nós não estaríamos fazendo pior. Mas por que ele veio? E aí naquele momento da crucificação, onde os evangelhos nos dizem que ele dizia, Pai, tinha uma conversa com o Cristo e dizia assim, afasta de mim esse cálice. E naquele momento ele meio que vacilando daquela hora, ele vê Maria se aproximar e João. E os soldados estavam ali vigiando e ninguém se aproximava. As mulheres que seguiam Jesus ficaram afastadas, os apóstolos, olha, no pé. Não ficou ninguém na hora difícil. Mas Maria de Nazaré, um espírito de luz, teve a oportunidade, os soldados concederam dela ir por perto da cruz com João. E aí Jesus olha, né, aqueles dois espíritos e compreende por que veio. Veio para por eles, veio por nós. Porque ele diz assim, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Nos mostrando que ele veio para uma vida em abundância. Não é essa vida qualquer que a gente quer, não. É grandiosa. Nós temos condições de ter uma vida já em abundância. Nós temos condições de alguém nos bater a porta e a gente oferecer um pão com manteiga, com queijo e um suco. Não é pão dormido, não. Achando que a gente está fazendo um favor. Não é doações nas casas religiosas de farrapo, não. Do que a gente não quer mais já está destruído, não serve nem para pano de chão. Aí a gente dá num centro espírita, nada contra, viu gente, não é falando não, que a espiritualidade sabe. Mas quando a gente for fazer uma doação, pelo menos olha assim e diz assim, eu usaria isso aqui? Porque tem coisas que é pro lixo. Mas a nossa consciência ainda acha que nós estamos fazendo alguma coisa. Quando eu estou aqui agora palestrando para vocês, palestrando não, né? Que quem é palestrante é Haroldo Dutra, era Chico, Divaldo, dialogando com vocês. Eu não estou fazendo favor nenhum, nem para mim, nem para vocês, nem para a espiritualidade. É obrigação, é pagando dívidas. Nós estamos aqui com a oportunidade de renascimento. Então, quando Jesus veio ter para conosco, foi para que renovasse a esperança. Jesus renovou a esperança de várias pessoas. Jesus renovou a esperança de Zaqueu. Jesus renovou a esperança da mulher adúltera. Jesus renovou a esperança dos leprosos. Ele veio renovar esperanças. A cada pessoa que encontrava, cada um que encontrava com Jesus tinha sua esperança renovada. Ele veio para um momento de perdão. Quando ele entendia que aqueles doutores da lei, que os escribas, os fariseus, ainda não estavam preparados para a sua mensagem, mas ele pacientemente ainda dialogava com eles. E aí é um momento que a gente precisa repensar. E aí entra o ano, aí vai vir 2026, e aí a gente faz aquela retrospectiva, aquela possibilidade. Mas vamos pensar na possibilidade da evolução. Porque nenhum de nós estamos aqui para coisa contrária que não seja evolução espiritual. Ninguém vai sair daqui somente com os conhecimentos, as qualidades da alma e a inteligência. Se alguém levar mais do que isso, só foram os faraós, que foram enterrados com ouro, mas mesmo assim, quando descobriram agora, né, os túmulos, estava tudo lá. Ninguém levou nada. Então, por que a gente está tão apegado às coisas materiais? Então, Jesus veio trazer uma nova proposta para o Evangelho de Jesus e trouxe essa nova proposta apenas com 2 leis. 2 só. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu resumo todas as leis e todos os profetas. Não teria guerra, não teria feminicídio, não teria violência, porque eu não faria para o outro o que eu não gostaria que fosse feito para mim. Então, Emmanuel vai nos dizer, continuando, se as chamas de tuas esperanças mais caras surgem agora reduzidas a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos,
por adubo a nova sementeira de fé e caminha para diante, sem descrer da felicidade. E Emmanuel vem dizendo, se as suas esperanças mais caras se foi reduzida a pó, quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem? Uma semana dessa mesmo eu escutei uma pessoa falar comigo, eu não tenho mais vontade nenhuma de viver aqui na Terra. E a gente vê o mundo da depressão, né? Da ansiedade. E aí ela diz, eu não tenho o que sonhar. E aí Emmanuel vai dizendo, pega esse pó, essa cinza, até a cinza da sua decepção é adubo. Que as pessoas colocam cinzas. Eu me lembro de minha avó, tinha um fogão de lenha, colocava cinzas nas plantas para adubar. E Emmanuel vai nos dizendo, tudo é adubo para que você caminhe. Como é que eu vou pedir a Jesus paciência? E aí ele vai me dar as provas, para ver realmente, para me testar, se eu estou na paciência. Olha, gente, nós espíritas somos testados, muito, e muito, porque ninguém vai atacar o soldado ruim, não. Vai atacar o soldado que está lá na frente, aquele que faz diferença. Então, se você está fazendo diferença no seu adiantamento moral, pode esperar para o ataque. Então, Emmanuel diz, faz movimento. Está doendo, faz movimento. Aproveita a oportunidade e serve. Guarda a sua dor, por enquanto, no bolso e vai curar a dor do outro, que a gente ainda pode. Quantas vezes a gente ainda não pode, vamos dizer, que curar a dor de uma mãe, de um paizinho que perdeu, entregou um filho, perdeu não, que ninguém perde, entregou um filho para a pátria espiritual. Talvez naquele momento ele não consiga ainda cicatrizar um pouco essa dor. Mas quantos adentram ao Espiritismo e procuram cartas consoladoras e são consolados com a certeza de que a vida continua, que vamos nos encontrar novamente. E aí eu trago para vocês o exemplo lá do cego Bartimeu, que ele estava há 27 anos esperando Jesus para esse movimento. Veja, 27 anos. É coisa, né? Não? 27 anos você sofrendo, é muita coisa. 27 anos a gente na festa é ótimo. Agora 27 anos esperando, mas ele sabia que Jesus ia passar no meio daquela multidão toda. E aí como era que ele ia chamar a atenção? Ele não estava enxergando. De onde vinha Jesus? Do leste, do oeste, dessa estrada. Então ele queria ser curado. E depois de 27 anos ele fez um movimento de gritar. E o cego de Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E gritava, e gritava. E naquele momento, Jesus ouviu o cego. Vem até o cego, faz a pergunta que fez em todas as outras curas, pode-se dizer que está datada nos evangelhos, né? Tipo, o que queres que eu faça? Porque muitas vezes não é enxergar que a gente quer, é somente ver. Ver é uma coisa, enxergar é outra. Eu vejo o defeito do outro, eu enxergo os meus. E aí Jesus chega e cura o cego Bartimeu. E aí a gente vê que até quando a gente faz um movimento, depois de tantos anos ainda tem quem vá impedir. Porque as pessoas ainda dizem, fique calado, deixa de barulho, e ele gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, gritando desesperado, e o povo, deixa de enjoo, fica calado. Já está cego mesmo aí há tanto tempo, fica aí. E vai ser assim quando vocês buscarem um renascimento, a renovação. Há quem diga, vai para o centro de novo, leva a cama, durma lá. Há quem diga isso. Leve a cama, durma lá. Eu escuto isso frequentemente na minha residência. Leve a cama, durma lá. Vai de novo. Então, até quando as pessoas querem fazer o movimento, vai ter quem atrapalhe. Mas aí a gente fica pensando, e tinha necessidade desse homem gritar tanto? Mas Jesus sabe. Jesus não é inalcançável. Primeiro que ele é acessível.
A acessibilidade é enorme, porque Ele está em nós, aqui em todos os lugares. Ele é acessível. Mas naquele momento ele precisava que o cego Bartimeu fizesse o movimento, porque a gente só faz o movimento quando a gente já está desperto. Às vezes a dor não é suficiente para lhe tirar do lugar. Não é suficiente. Às vezes você está ali no lugar ainda gemendo, mas a dor ainda não foi grande para que você levante. E aí o fundo do poço é ótimo, porque quando chega lá não tem mais lugar para você ir. É só subir agora. Então, se vocês estão enfrentando alguma dificuldade, agora é o momento de subir. E de que a gente esteja desperto, para que as coisas aconteçam. Emmanuel continua nos dizendo: muitos dissertam do quadro escabrosos em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos como se retirasse de províncias infernais, mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Quanto tempo o cego de Bartimeu perdeu. Depois volta arrependido. Paulo já diz: todos os joelhos se dobrarão. Emmanuel já diz no livro A Caminho da Luz: nós estamos inexoravelmente, indiscutivelmente a caminho da luz. Quer vocês queiram, quer não. Até o pior bandido está a caminho da luz. Quantas vezes a gente vê em um jornal e a gente fica aterrorizado? Mulher encontrada morta em tal lugar e quem assassinou foi um filho. Meu Deus do céu! Mas em outra existência ele pode ter cometido já diversos homicídios. Nessa foi só um. A gente não sabe de nada. Era para ele ter cometido? Não. Ninguém veio para dar errado. Ninguém veio para dar errado. Nada veio para dar errado. Nada. Nós estamos no lugar certo, na família certa, com as pessoas certas para o reajuste. Então, quando chegar a prova, se pergunte por quê. Perdão, não pergunte por que eu estou passando por isso. Perguntem para que eu estou passando por isso. Porque quando a lição for interiorizada, ninguém passa mais por ela. Não passa mais por ela. E a gente entenda que até a morte do corpo físico é um renascimento em outro lugar. Até quando a gente acha que perdeu alguém para a morte, ele renasce em outro lugar. Ele renasce com outra possibilidade, com outra vestimenta, com outras oportunidades de servir, de reajustes na terra. E ele continua nos dizendo: outros, muitos fogem de entes amados, criticando-lhes a conduta e a existência, qual se ausentam de despiedados verdugos, no entanto voltarão igualmente mais tarde, atributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas da ignorância e ajudá-los no pagamento dos débitos, entendendo por fim que teriam adquirido enormes tesouros de experiência se lhe houvesse doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Aí Emmanuel nos chama a atenção: veja a oportunidade que vocês estão tendo de conhecer a doutrina espírita. Jesus diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então todos vocês aqui hoje sabem que existe um renascimento. Sabe que existe uma lei de causa e efeito, que a conta vai chegar na mesa certa, na hora certa. Todo mundo sabe que existem muitas moradas na casa de meu Pai.
Todo mundo sabe que a gente precisa perdoar, senão nós vamos retornar, como ele diz aqui, voltarão igualmente mais tarde, para dar paciência e carinho, onde aquelas pessoas tinham ignorância e inconsciência. Muitas vezes a gente está na doutrina espírita, eu particularmente estou na doutrina espírita já tem um tempo, mas a gente vê pessoas no nosso seio familiar que ainda se encontram bem, vamos dizer, como diz Emmanuel aqui, desmemoriados e inconscientes do papel que vieram fazer aqui na Terra. E aí a gente pensa que o papel que eles vieram fazer na Terra foi acabar com a nossa paciência e com a nossa vida. E eles acabam. Tem gente que não é fácil. Mas ele diz, mas é um ajuste necessário. O que é que eu preciso aprender com aquele parente difícil? Aquele filho ingrato. Uma semana dessa eu ouvi um pai dizendo assim, olha, eu fiz tudo pelo meu filho, tudo, mas ele não reconhece. Aí eu disse, não espere reconhecimento. Você fez a sua parte e é a sua obrigação fazer. Não é para a gente esperar reconhecimento. Não espere reconhecimento, Jesus não teve reconhecimento. Nenhum dos apóstolos teve reconhecimento, porque nós teríamos reconhecimento. O nosso trabalho é servir. Aí a gente vai ver que também vem os companheiros e as companheiras das relações amorosas difíceis, porque é um reajuste necessário. É um reajuste. Quantos vieram testar realmente se a gente está evoluído a ponto de amar? Porque vão ter entes familiares que a gente só vai conseguir suportar. Mas não tem problema, nós vamos voltar novamente, quantas vezes forem necessário, está lá no Livro dos Espíritos, quantas vezes nós vamos reencarnar, quantas vezes forem necessárias. Então não tem problema, o parente difícil a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias. Aí eu faço igual minhas adolescentes, aceita que dói menos, porque nós vamos voltar. Ah, mas eu não perdoo de jeito nenhum, olha, aí é que volta. Pensem nessa oportunidade de voltar. Então que a gente aprenda na situação de dor, que a gente aprenda a não julgar, que a gente aprenda a apoiar. Eu gosto muito da passagem da mulher adúltera. Eu sempre me coloco no lugar da mulher adúltera, porque eu não sei porque às vezes eu vejo alguns oradores espíritas e acha que porque a gente detém um pouco de conhecimento e lê alguma coisa e vem para cá falar, a gente está superior da mulher adúltera. Não está. Então, quando eu já ouvi muitas pessoas narrando a mulher adúltera, né, aquela mulher sem valor, e eu só me coloco no lugar dela, porque nós ainda estamos adulterando muito. Então, naquele momento, Jesus olha para aquela mulher que, pelas leis de Moisés, ia ser apedrejada porque foi pega em adultério. E a gente tem na nossa mente que adultério é traição, homem e mulher. Mas aquela mulher não traiu só, traiu com alguém. Mas, enfim, aquela mulher foi pega em adultério. Aí eu fico imaginando a vergonha daquela mulher, aquela época, sendo exposta por uma sociedade todinha como adúltera. Aí eu fico imaginando o dia do juízo final, como os nossos irmãos católicos, né, e de outras religiões acham. Quando Jesus vai botar lá no telão, olha, eu roubando as moedas do cofre de meu irmão com a faca, para comprar geladinho. Vixe, isso é o que eu posso contar. Aí a gente fica imaginando a vergonha daquela mulher na sociedade. Todo mundo apontando o dedo e julgando. Tinha necessidade dela ser apedrejada mais? Porque se eu estivesse no lugar dela, não precisava ninguém me tirar pedra. Eu já me consideraria morta. A vergonha daquela mulher era tremenda. E Jesus pega ela e ergue. E diz, levanta-te, mulher. Vá e não volte mais a pecar. E livros assessoriais nos dão conta que a mulher adúltera depois foi uma seguidora do Cristo. E ninguém sabe o motivo, o julgamento disso. Então a gente que olhe para o outro com um olhar de ternura, que a gente se coloque no lugar do outro, porque a gente não foi boa coisa. Não foi boa coisa. Eu costumo dizer que eu não faço regressão de memória, porque das minhas vidas passadas eu não quero saber nem os melhores momentos. Imagina a ficha corrida. É enorme.
E ele continua nos dizendo: não deixeis assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. É ainda hoje que eu vou me reconciliar com meu irmão. É ainda hoje que eu vou aproveitar para isso. Eu dava uma palestra lá no centro de Frei Paulo, falando de perdão, e é essa época também de Natal. Quando acabou, uma pessoa me procurou e disse assim: olha, Rosa, eu conheço ela, conheço a família toda dela e tal. Ela disse assim: eu não falo com meu pai já tem uns 5 anos. E eu estava aqui pensando, realmente, como é que eu sou espírita e estou com uma situação dessa? Mas eu não tenho coragem. Aí eu digo: mas tem o WhatsApp. Manda mensagem pelo WhatsApp. Se não tem coragem de falar pessoalmente, começa pelo WhatsApp. E assim ela fez. Mandou a mensagem: painho, me perdoe. E aí de lá pra cá, gente, foi uma declaração de amor. Ele estava esperando por esse momento também. Entendeu? Então é agora. O momento é agora. Como é que nós estamos servindo ao Cristo e a gente ainda tem inimigos? Ele diz: olha, a oferenda mais agradável que você traga aqui para o meu altar, primeiro você deixe e vá e se reconcilia. Reconcilia-te com teu irmão, enquanto ainda caminha com ele. É agora a oportunidade. Não deixe, por amor de Deus, por outra encarnação, não. Graças a Deus eu não tenho nenhuma inimizade. Não tenho. Porque eu não quero deixar para a próxima, não. Só as novas agora. Então não percam a oportunidade de servir. É servir agora. Mas como é que eu vou servir? A gente pensa às vezes que servir é dar alguma coisa material, que a caridade é alguma coisa material. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? Às vezes é caridade numa escuta. Às vezes tem uma pessoa em um lugar que ela só quer que você ouça. E ela conversa aquela vida toda dela. Aí, dia desse fui numa clínica, a mulher contou: meu filho morreu tem 3 anos. Aí contou a história toda. E eu só fiquei olhando para ela. Sim, minha filha, eu quase tentei o suicídio e não sei o que. Mas agora, pronto. Aí eu digo: ai, a senhora, estou aqui em Itabaiana cuidando da minha filha, que teve gêmeos. Meus 2 netinhos, ai, como são lindos. Aí mostrou as fotos dos netinhos. Você está vendo que a senhora tem esperança para continuar vivendo? Tem 2 netinhos. Aí ela: eu não tinha pensado por esse lado, minha filha. Eu digo: a saudade vai ficar. Mas aí comecei a consolar ela, sem dizer que era espírita. Um dia a senhora se reencontra. Eu creio nisso, Deus sabe. E pronto. Aquela mulher só queria que alguém escutasse. Você não vai dar jeito na dor dela, mas ela precisava falar daquilo que ela passou. Foi uma manhã a gente esperando o médico, ela desabafando daquilo ali. O que é que a gente faz nas terapias, nos psicólogos? Desabafar, conversar, e ele fica nos escutando. E a gente desabafa. Então tem uma escuta ativa. Olhe para o seu colega de trabalho, ele é tão feliz, hoje ele não chegou bem. Fulano, o que está acontecendo com você? Posso lhe ajudar? Quer desabafar? Quer escutar alguma coisa? Escuta. É uma escuta ativa. Então como é que eu posso servir? Com um sorriso, com como vai, um boa tarde. E aí, gente, o bem compensa. Ontem uma pessoa me fazia uma consulta jurídica. Só, olha, eu já procurei, já tinha pesquisado no Google. Um negócio que ela fez mal feito, né? Porque quem procura às vezes a gente é porque faz um negócio um pouco mal feito. Aí procurei no Google e o Google só jogava para estelionato, não sei o quê. Porque eu conte logo a sua conduta para eu ver. Aí ela contou. Aí eu disse: não, resolve. É assim, assim, assim. Aí ela: ave Maria, vou dormir tranquila, menina. Tinha 3 noites que eu estava preocupada com isso. Aí eu fiquei pensando: por que estava preocupada? Porque a consciência acusa. Nossa, a gente já sabe o que é bem, o que é o bem e o que é o mal. A gente sabe. A consciência acusa. Então, aí eu falava para ela, aí ela disse: não, mas olha, eu só fiz isso para ajudar a fulana de tal. E realmente, a intenção foi para ajudar a mulher.
mas eu sei que foi errado. Eu sei que foi equivocado. Isso aqui eu não vou fazer. Eu digo, não faça mais não. Ela disse, não vou fazer mais nada. Que lhe sirva de lição. E que espere que não chegue para você a bronca que vai chegar. Não lhe alcance. E se lhe alcançar, diga a verdade. Que a verdade é aqui, em qualquer lugar é a verdade. Diga a verdade. E aí que a gente aprenda com a lição. E ela falava assim, mas eu fui fazer o bem não compensa. Eu fico assim, como o mundo é para quem faz coisa errada. E eu dizia a ela, compensa. Senão nós não estaríamos na harmonia. Se todos vocês aqui tivessem com a arma querendo fazer algum mal. O bem compensa. E vai chegar uma hora que não vai ficar ninguém para fazer mal. Muitas pessoas na espiritualidade já estão sendo socorridas dos umbrais. Já estão sendo levadas, já estão cansadas. Então vai chegar um momento que se aqui tiver, vamos botar umas 30 pessoas, e só um tiver querendo fazer alguma coisa equivocada, os 29 não querem. Ele não vai conseguir mais. O bem vai alcançar. E o bem é predominante. É porque não dá ibope, não vende, não dá notícia. Aí a gente só vê no noticiário coisas equivocadas. E outra coisa, que a gente também tenha a oportunidade de fazer o renascimento das pessoas que vieram, que nós temos a missão de educar, que são os nossos filhos. São eles os nossos futuros governantes, seja de esquerda, seja de direita. São eles. São eles que estão por aí, né, assassinando mulheres. No Brasil, a cada 6 minutos, uma mulher é assassinada com feminicídio. Porque eles ainda têm posse, meu. Então vamos ensinar aos nossos filhos que importante não é cargo, não é título, não é bens materiais. É importante, mas não é tudo. E ele continua nos dizendo assim, o caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisam solver. E aí, um senhor procura Chico Xavier. Eu não me recordo agora se era um consultório ou era um escritório, que ele abriu e procura Chico Xavier e diz assim, Chico, eu estou desolado. Você não sabe o que foi que me aconteceu. Levaram tudo, roubaram tudo, levaram até o ar-condicionado, arrancaram da parede, levaram tudo, eu fiquei sem nada. E Chico, naquela paciência dele, naquela leveza, toca o ombro do rapaz e diz assim, que bom, meu filho, que bom poder devolver. Então, muitas vezes nós estamos devolvendo. Precisamos solver essa dívida. E nós somos devedores, muito. Somos todos devedores. Mas a gente está aqui com a oportunidade de saudar. Que a gente chegue no mundo espiritual, pelo menos, com o balanço bom, cartão quase que zerado. E acreditem que tem pessoas que vão sair ainda com méritos. Eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que passou por uma dificuldade de saúde muito grande e quando ele retorna à casa espírita, ele foi dado a oportunidade, né, de uma observação, que ele foi fazer uma observação de saúde e nessa casa tem observação espiritual para tratamento com os irmãos espirituais e ele foi fazer uma observação para um tratamento. E nessa observação foi dada a oportunidade a ele de saber que ele era para ter desencarnado naquele momento. Mas ele tinha méritos e ele ia ganhar uma moratória. E aí ele me dizia assim, olha, meu sonho é ver minha filha se formar. E acreditem vocês, 1 ano e 4 meses depois, a filha dele se formou e 40 e poucos dias depois ele foi para a pátria espiritual. Foi 1 ano e 4 meses de moratória. Teve a oportunidade de ver a filha se formar. E a espiritualidade diz, isso foi méritos que você adquiriu trabalhando no bem, que ele trabalhava na casa espírita acho que mais de 30 anos.
E era uma pessoa bastante caridosa e todo mundo gostava muito dessa pessoa. Então ele adquiriu méritos. E hoje a gente recebe notícia dele que ele trabalha no mundo espiritual, que ele visita a nossa casa sempre nos encontros, que ele manda recado, que ele ainda brinca com as mesmas brincadeiras, com as mesmas lorotas que ele brincava quando estava aqui conosco, do mesmo jeito, dizendo que está trabalhando e que está evoluindo. Então cabe a nós fazer a nossa parte. Uma semana dessa eu ouvi uma palestra de Rossandro, que eu tanto escuto as palestras de Rossandro Klinger espíritas, como escuto psicológicas, que eu gosto muito de psicologia. E aí ele dizia numa palestra que nem no deserto, que cada um de nós vai atravessar, Jesus está lá. Aí a gente disse, gente, nem no deserto, num momento difícil. Aí ele disse, ele não vai com você, porque ele já está lá. Ele já está lá nos esperando. Mas o caminho do deserto é seu. Como é meu, como vai ser de vocês, como foi de Kardec, como foi de Chico, como foi de Paulo, como foi de Pedro, como foi de todos os apóstolos. Cada um passou pelo seu deserto. Mas Jesus estava lá. Então é um caminho que cabe a cada um. Essa travessia. Eu talvez não faça, não consiga fazer, não vou conseguir fazer pelo outro, mas eu vou estar ali ao lado do outro, dando apoio. Quantos amigos, espíritos, assessores do mundo espiritual, nós vamos estar no deserto e a gente vai falar, virgem de calor, e alguém vai dizer, toma um copo de água gelada, aí você toma e sai, um copo de água gelada. Me recuperei. E esse copo de água gelada pode ser uma palestra espírita. Esse copo de água gelada pode ser um sorriso, pode ser um evangelho no lar, pode ser um abraço, pode ser muitas coisas que vão nos ajudar a atravessar esse deserto. Esse caminho que a gente só vai conseguir chegar lá quando a gente conhecer a ti mesmo. Como diz o sábio lá no portal de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu consigo analisar minha conduta, eu sei onde eu posso melhorar. Eu sei onde eu estou equivocado. Eu sei onde eu posso voltar e pedir perdão e agora seguir. Eu sei onde eu posso me reerguer. Eu sei onde eu posso tocar. E ele termina nos dizendo, não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro. Não fique preocupado com o futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Então Jesus vai nos conceder todos os dias para que a gente aconteça uma renovação. Quantas vezes a gente está naquele momento que a gente diz, ei, agora não tem jeito, acabou tudo. Eu já vivi alguns momentos desses, acabou tudo. E no outro dia o sol nasce, novamente. E muitas vezes eu me questionei, o sol nasceu novamente. Mas eu ainda estou aqui, na sombra. E o sol nasce novamente. E às vezes a gente ainda continua na sombra, e o sol nasce novamente. E chega uma hora que a gente começa a ver o sol nascer novamente. E aí a gente vai se erguendo. E o sol vai nascendo todos os dias. E aí a gente vai vendo que todo dia é um novo motivo para a gente seguir. É um novo dia para sonhar. É uma nova esperança se realizando. E que a gente renasça todos os dias. Em paz, em amor, em espírito, em compreensão, em perdão. Se tivesse que dizer uma coisa, o que é que nós estamos fazendo, planeta Terra, século 21, sexta-feira, às 20h51, 19/2/2025, no Veleiros de Luz? Renascendo. Buscando evolução, propósito. O que estamos fazendo aqui reencarnados? Para evoluir. Não é para comprar carro do ano.
Não é casa na praia, jato, iPhone 17, não é. É renascer, é evoluir. Quando a gente tiver isso em mente, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Quando a gente tem paz de espírito, tudo nos é acrescentado. Que a gente aprenda que tem coisas que não vai ter valor. Porque se a gente tem um ente querido, um filho, vamos falar aqui, né, o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, é o amor de uma mãe por um filho. Porque elas não abandonam. Elas estão lá no presídio, elas estão em visita, elas estão lá. Elas não soltam. Como Maria não soltou Jesus ao pé da cruz. Ficou lá até o último momento. E eu fico imaginando a dor daquela mulher, vendo aquele filho passar por tanta injustiça. E ela estava lá, amando, renascendo em Cristo e continuando a obra dele. E aí a gente fica pensando, como é que se pode renascer? Todos os dias o sol vai renascer. E que a gente renasça. E que a gente evolua. E aí a gente fica pensando, sim, essa mãe está todos os dias ali sem desistir. É o amor que mais se assemelha. Mas vai chegar uma época, quando a gente estiver num mundo feliz, vamos dizer, né, num mundo regenerado. Eu diria feliz, porque regenerado ainda vai ter equívocos ainda. Mas o livro dos Espíritos nos diz que quando a gente estiver na progressão dos mundos, um mundo feliz, lá não vai importar a nossa genética, o nosso DNA. Porque o verdadeiro amor vai ser de afinidades. Nós vamos nos encontrar por afinidades. A gente ainda não compreende nem o que é o amor. Porque a gente vive com uma pessoa 20 e 30 anos, vamos dizer conjugal. E aí quando você se separa, você diz, eu quero que ele morra, que ele vai 20 e poucos anos, só teve coisa ruim. Então a gente não compreende ainda que é o amor. O amor é dizer, se ele quer ir, vá, seja feliz. A gente não compreende. A gente não compreende o que é um espírito como Bezerra de Menezes, que é ainda tão próximo nosso, que se encontra nas casas espíritas trabalhando na cura, que é recebido no mundo espiritual pela Legião de Maria e tem a oportunidade de ir para um mundo mais avançado. E ele diz, eu vou retornar à Terra. Porque enquanto tiver sofrendo lá, eu estou. É a oportunidade de Pedro, acho que é no livro de Maria Dolores, uma lição linda. Vejam, viu gente, está no livro Maria Dolores. Esse livro dela, quando Pedro chega no mundo espiritual. E o cara que Pedro queria quando chegou no mundo espiritual foi Jesus. Você fez a obra toda do Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não se sentia digno de ser crucificado igual ao Cristo, e chegou lá, queria ter a visita de Jesus. E nesse livro Maria Dolores relata a visita de Jesus a Pedro. Lindo a passagem desse livro, dessa mensagem. E aí quando Pedro vê o semblante chegando, ele reconhece que é Jesus. Resumidamente, viu gente, para vocês lerem a mensagem. Ele reconhece que é Jesus. Aí aquela alegria, e é abraçado e acolhido e acarinhado pelo Cristo, o Filho amado que fez a obra tão linda e retornou. E aí ele diz assim, mas Jesus, eu estou tão cansado. Foi fácil não lá na terra. Olha, foi coisa. Eu estou cansado. Trabalhar no centro espírita não é brincadeira não. Ser espírita não é fácil. Ser médium, as incompreensões, o preconceito do povo, chamando a gente disso, daquilo. Não foi fácil não, estou tão cansado. Eu quero ficar aqui quietinho, quero descansar. E Jesus disse, pois tem mérito para isso. E assim será feita a vontade sua, Pedro. Pode ficar repousando o quanto quiser. E aí Pedro disse, mas Senhor, eu quero ficar perto do Senhor. Ele disse, não vai ser possível. Porque meu Pai trabalha desde a eternidade e eu continuo a trabalhar. E aí Pedro nesse momento levanta-se do leito e diz, Senhor, vou contigo. Trabalhar novamente. Então essa é a nossa missão. Trabalhar o nosso íntimo e trabalhar para o Cristo, que assim seja.
maravilhoso, compreendi que o verdadeiro Natal é deixar que Cristo e os seus ensinamentos viva no nosso dia a dia. Não é proibida a alegria e as festas, mas nas comemorações, o Cristo seja o nosso principal objetivo. Um Feliz Natal a todos, de muita paz, de muita harmonia, na companhia do nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus. E para a prece final, nossa irmã Rosa, logo após o Pai. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus por mais esse dia, por esse ano, por essa oportunidade de servir. Pedimos, Senhor, paz, harmonia e discernimento para o nosso planeta, que ilumine os nossos governantes, que possa auxiliar o povo brasileiro. Peçamos, Senhor, por todos que se encontram nos leitos de hospitais, que eles recebam as curas físicas e espirituais. Pedimos por todos os nossos entes queridos, que estejam encarnados e desencarnados, que eles também sejam amparados. Em especial, Senhor, pedimos pelos nossos inimigos, para que eles sejam socorridos, que eles sejam levados aos prontos-socorros espirituais e que eles encontrem luz e assim também recebam o nosso perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja.